Projeto Brilha Jesus apresenta. O que é paralisada nisso, Josi? Muito tempo, vou te explicar. Sabe aquela pessoa que levanta da cama de manhã? Você é casada, você tem filhos, e você levanta e você arruma uma casa, você faz um almoço, você cuida dos filhos, mas sem prazer na vida, sem saber quem você é. Eu não sabia quem eu era, não sabia para onde eu ia, não sabia onde eu queria chegar, não sabia o que eu queria fazer. E tudo que eu fazia simplesmente porque era minha obrigação fazer. Mas para mim, eu cheguei a um ponto tão fundo, que eu comecei a ter crises de ansiedade, eu comecei a ter um princípio de depressão, eu comecei a ter que tomar remédios calmantes e, por fim, eu comecei a, para mim, tanto faz, sacudir o ombrinho, né, vamos dizer assim. Para mim, tanto faz, se eu viver, beleza. Se eu não viver também, tanto faz. A vida para mim não tem valor, não tem importância nenhuma. Irmãs, isso é muito triste falar, isso é muito triste dizer. Eu cheguei a um ponto que eu e meu esposo, a gente já estava saturado de tudo. Saturado de igreja, saturado de família, saturado de todo mundo. A gente já não aguentava mais. A gente vivia sob uma pressão, mas que na verdade... A gente vivia com um fardo tão pesado, mas que na verdade quem colocou esse fardo em nós foi nós mesmos. A gente colocava a culpa no outro. Porque quem se sente inferior, quem se sente rejeitado, você sempre vai colocar a culpa no outro. Esse vaso aqui é culpado pela minha situação. Mas na verdade o culpado era eu, o culpado era o meu esposo, o culpado é você que está aí me ouvindo. Ah, por que, Josi, que eu sou culpado? Você pode até estar pensando, por que seu esposo é culpado se o pai dele realmente, de fato, abandonou ele? Ele é culpado, por quê? Porque Jesus morreu na cruz para levar os fardos, para levar os pesos, para curar as dores, para tirar, arrancar do nosso peito as cicatrizes. Aliás, a cicatriz não, a ferida, sarar a ferida. Porque Jesus morreu naquela cruz para que eu pudesse viver uma vida plena nele. Não uma vida com eu vou me arrastando até Jesus voltar. Não uma vida pela qual eu vou sobrevivendo até Jesus voltar. Não, meu querido, Deus, Jesus tem uma vida plena para você. E quando eu falo vida plena, eu não falo vida plena em dinheiro, em condição financeira. Ah, porque eu tenho muito dinheiro, porque eu fiz muitas conquistas, porque eu tenho carro, porque eu tenho isso. Eu e meu esposo chegamos a um ponto de pegar nossa família e ir para outra cidade porque a gente achava que a gente tinha que ter dinheiro. Porque o dinheiro ia preencher aquele vazio que nós estávamos dentro do nosso coração. Porque a gente tinha uma necessidade de mostrar para as pessoas que um dia nos rejeitou, para as pessoas que um dia nos humilhou, sabe, que nos viu no fundo do poço, que a gente venceu. Então a gente queria mostrar que a gente conquistou uma casa melhor, a gente queria mostrar que a gente conquistou um carro, a gente queria mostrar que a gente tem posses, mas eu quero te dizer, esse não é o caminho para você. Porque você pode não ter nada fisicamente falando ao seu redor. Hoje eu posso não ter conquistado muitas coisas que eu gostaria de conquistar, mas eu ainda não morri, eu posso conquistar ainda em nome de Jesus Cristo, se essa for a vontade de Deus, porque se também não for, eu não quero saber, sabe? Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, conquistem aqui, ó, a paz que excede todo entendimento, a cura. A cicatriz está aqui e a prova disso é que eu estou podendo falar com vocês hoje, mas essa ferida não dói mais, essa ferida está sarada, essa ferida se fechou para a glória e honra do nome do Senhor. Eu cheguei a um ponto, irmão, se eu vivesse bem, se eu não vivesse também, não estou nem aí. Eu não curtia o meu esposo, eu não curtia os meus filhos, eu não curtia a minha família, a vida plena que Deus me deu, o ar que nós respiramos. A graça de estarmos vivos. Porque eu era doente. Eu ficava olhando o que o outro me fez, eu ficava olhando o que o outro me falou, eu ficava olhando o que o outro, sabe? Ah, mas fulano me tratou dessa forma, fulano... Gente, eu não quero saber.
E como eu disse para vocês, eu peguei tudo, eu e minha esposa, e fomos para uma outra cidade. Saímos da nossa casa própria e fomos para uma outra cidade. E quando chegou lá, meu esposo saiu daqui com o serviço dos sonhos. Quando chegou lá, passou-se um mês que ele estava trabalhando, veio a pandemia. E ele perdeu o emprego dele. E nós não passamos dificuldade, porque o Senhor nos sustentou. Foi o melhor ano da nossa vida, tanto no financeiro quanto no espiritual, porque Deus não deixou faltar nada para nós ali naquele lugar, nada, porque o Senhor é o Deus que faz, porque nós fomos por vontade própria, mas por permissão de Deus, porque nós conseguimos enxergar naquela cidade coisas que nós não enxergávamos aqui, aonde eu estou hoje contando esse testemunho para você. Ali foi a nossa cura, ali foi a nossa libertação, ali foi a nossa transformação. E foi um processo muito dolorido, muito difícil, muito difícil. Foi aquele processo, sabe, que o pastor, ele puxa a ovelhinha ali pela perna, quebra a perninha dela para ela não fugir mais, mas aí sabe o que ele faz com a ovelhinha? Ele começa a carregar ela nos ombros por um bom tempo, até sarar aquele fermento. Então, foi isso que o Espírito Santo fez comigo e meu esposo na cidade em que estávamos. E o Senhor me carregou ali nos ombros por tanto tempo, e Ele alisava ali a minha perninha e falava: você vai ficar bem, minha filha. Mas você precisa entender o que eu estou dizendo para você. Por que eu falo que foi um processo muito difícil? Porque quando o Senhor abriu os meus olhos, tirou a venda dos meus olhos, que não me permitia ver que a errada era eu pude ver que eu perdi 10 anos da minha vida. 10 anos jogados na rejeição, na inferioridade, achando que eu estava na casa do Pai, mas que eu podia ser apenas serva e não filha. E Jesus lá, sabe, de pé, querendo colocar um anel no meu dedo, dizendo: você é filha amada, você é preciosa para mim. O que você fez não mudou o meu projeto para sua vida. Eu continuo te amando, eu continuo te desejando, eu continuo querendo que você faça aquilo que eu designei que você fizesse nessa terra, porque ninguém nasce ao acaso, todo mundo nasce com um propósito, e eu nasci com um propósito. Só que eu estava longe dele, por isso que a minha vida não tinha sentido, por isso que a minha vida não tinha valor, porque eu estava longe do propósito que Deus tinha para mim. Porque eu pegava todos os pesos, todos os fardos, todas as palavras e absorvia aquilo e me achava assim: não, eu tenho que ficar quietinha, escondidinha no canto, eu não posso chegar aqui nesse ponto, porque agora eu não sou mais filha, eu sou serva. E o Senhor disse para mim: filha, você perdeu 10 anos, eu tenho um ministério para você. Você não vai falar só para mulheres, você não vai falar só para adultos, você vai falar para crianças, você vai falar para uma geração, pessoas, homens, mulheres, idosos, crianças vão ouvir aquilo que eu tenho a falar através da sua vida, filha, através da sua família, através do seu esposo. Mas olha como Satanás te cegou. Olha quanto tempo você ficou presa na sua mente. Olha quanta coisa já podia estar acontecendo e não está. Porque você se trancou dentro desse mundo de emoções, de sentimentos contrários à minha palavra. E a minha palavra diz que você é livre. E a coisa que mais pesou para mim quando o Senhor estava ministrando no meu coração foi quando Ele disse assim: filha, quando você diz para mim que você voltou, mas que agora você não pode mais fazer aquilo que eu te chamei para fazer, porque agora você é uma serva e não uma filha, você está dizendo para mim assim: Jesus, o teu sacrifício naquela cruz não valeu a pena. O teu sangue não foi suficiente para apagar todos os pecados que eu cometi. O teu sangue não foi suficiente para tornar as minhas vestes brancas como a lã e me colocar de volta no centro da sua vontade. Eu me lembro que foi uma semana chorando. Mas
Mas quando eu me ergui, quando eu saí daquele momento de dor, de entendimento, eu já não era mais a Josi rejeitada, inferior, que vivia me comparando. Eu saí dali como a tia Josi. Ali começou o ministério Brilha Jesus. E hoje, eu estou aqui contando esse testemunho para vocês, para dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque hoje, a minha vida tem sentido, tem um propósito. Eu não acordo, acordei mais um dia, o que eu vou fazer nesse dia? Não. A minha cabeça já fica a 1000 por hora, o Senhor vem ministrando palavras, o Senhor vem ministrando ideias, projetos, e eu já começo escrevendo, e eu já começo estudando a palavra, porque eu tenho essa necessidade, porque hoje eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, e eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Todos os dias Ele me dá a chance de me arrepender e recomeçar. Todos os dias Ele me dá a chance de escolher: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, e eu quero continuar andando contigo, amado da minha alma. Todos os dias o Senhor tem me ensinado a contar os meus dias, de modo que eu alcance um coração sábio diante da presença dEle. A vida com Jesus não é um peso, a vida com Jesus não é um fardo, a vida com Jesus é uma escolha, é um relacionamento. Você escolhe levantar cedo e fazer dele a sua primeira companhia. Você escolhe ouvir dele as primeiras palavras do seu dia. O que o Senhor tem a me dizer, Espírito Santo? Você escolhe andar com ele. Você escolhe servi-lo. Você escolhe receber esse imenso amor que nunca te deixa ir. Esse imenso amor que se derramou naquela cruz para que hoje você pudesse ser perdoado, lavado e redimido no sangue de Cristo e ter uma oportunidade de ter uma nova vida em Jesus. Como que se cura a inferioridade, Josi? Como que se cura a rejeição? Como que se cura a comparação, a baixa autoestima? Meu filho, se amando, olhando para você e se vendo como filha de Jesus Cristo. Criação dele, ele te fez. Eu vim de cabelo cacheado propositalmente, esse é o meu cabelo natural, os meus caixinhos, ele me fez assim com os caixinhos, ele me fez assim moreninha, ele me fez assim, e eu preciso me amar porque ele me amou. Ele olhou para mim e ele disse assim: é linda. O jeito que eu falo, foi ele que quis que eu falasse assim. Eu não tenho que servir às pressões das pessoas que acham que eu tenho que ser dessa ou dessa maneira. Não, eu tenho que ter ouvido, sabe, atento à voz de Deus. É assim que eu te quero, minha filha. É assim que eu vou ser. É assim que eu vou ser. Como se cura a inferioridade? Se amando, sabendo quem você é. Você tem um propósito nessa vida. Você não nasceu por acaso, você não é um fruto do acaso. Mas Josi, você não sabe o que eu passei. Não importa o que você passou. O que importa é que o meu Jesus pode tirar tudo isso aí do seu coração, toda essa sujeira, toda essa angústia, toda essa tristeza, e trazer para a sua vida um alívio, uma paz que excede todo entendimento. Excede todo entendimento. Você pode sim ser feliz, você pode sim recomeçar, não importa o que você fez ou o que te fizeram. Porque às vezes você que está me ouvindo aí, de fato você foi rejeitado, de fato te largaram no canto, mas isso não importa. Você não vai morrer por causa disso. Você não vai deixar de viver a vida plena que Deus tem para você por causa disso. Em nome de Jesus Cristo, se levante nesse momento. Diga para o Senhor: Senhor, eu passei por isso, isso e isso. Senhor, eu fiz isso, isso, isso. Mas eu não quero mais continuar assim. Eu não quero mais me sentir apenas uma sentar no último banco na igreja, como alguém que já se condenou por tudo. Porque Jesus Cristo, justo juiz,
está te liberando da sua culpa. Porque na verdade, Ele já pagou por ela lá naquela cruz. Ele se fez maldito por você. Ele se fez culpado por você. O sangue dele foi derramado no seu lugar. Então não se sinta inferior a ninguém. Sabe, uma lição que eu aprendi que foi libertador para mim? Existem muitas pessoas melhores do que eu. Muitas. E não tem problema nenhum com isso. Sabe por quê? Porque Jesus me fez dessa maneira, Ele quer me usar desta maneira. E eu sou tão importante quanto aquelas pessoas que estão acima de mim. Porque na verdade Deus não olha a sua aparência, Deus não olha o quanto você tem. Deus olha o quanto seu coração está disposto a fazer a vontade dEle, a agradá-lo. O que eu estou fazendo aqui hoje é a vontade do meu Deus. E para Ele é isso que importa. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês nesse dia tão especial. Seja você. Deixa Deus te usar do seu jeitinho. Sabe? Se jogue na presença dEle, porque o Senhor, Ele te molda de acordo com aquilo que Ele quer para você. Mas deixa Deus te usar da maneira que Ele sonhou para você antes mesmo dEle te colocar aí no ventre da sua mãe. Seja feliz. Acorde todos os dias dizendo assim: Senhor, bom dia. Converse com o seu amado. Abra a janela, olhe o sol azul, o céu azul, quer dizer, o sol é amarelo. Se você gosta de café, prepare uma boa xícara de café. Se assente, leia a Bíblia, leia um bom livro. Sem pressão. As pessoas hoje em dia estão levantando quanta coisa para fazer. E elas não têm tempo para Deus, não têm tempo para si mesmas. Por isso tanta gente doente. E o Senhor está dizendo: eu não mandei ninguém fazer nada disso. Eu mandei viver um dia de cada vez, curtir cada momento, se encher da minha presença. E é essa palavra que eu deixo para você. Seja livre, seja liberta, seja transformada pelo Senhor. Mas então, Josi, você não tem nenhum problema? Tem, muitos. Mas eu coloquei todos eles no altar do meu Jesus. E eu disse: Senhor, enquanto eu cuido daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para cuidar, cuida de tudo para mim. E desde esse dia, eu tenho experimentado milagres. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida, na minha casa e na minha família. E essa é a palavra que eu deixo para vocês. Experimente se lançar por inteiro na presença de Jesus e viver um dia de cada vez, orando constantemente, para que você tenha um coração sábio, para que assim você saiba contar os seus dias, aproveitar cada minuto, cada instante, porque essa vida passa muito rápido e a vida não é um jogo que você chegou ao fim, você pode apertar e iniciar de novo. É só uma, você só vai viver uma vez. Então viva o melhor que você puder. Essa é a palavra que eu deixo para você. Que Deus te abençoe.